Bom, como vocês sabem, eu tenho um histórico com a obesidade, onde eu tinha mais de 40% de gordura e eu consegui emagrecer. E tenho certeza que você aí, se você tem esse problema, provavelmente em algum momento da sua vida você também já emagreceu. Porém, você talvez tenha voltado a engordar, por isso que você está clicando aqui no vídeo. E isso que é muito legal aqui, que eu vou explicar como que a gente... Isso que é muito legal, né? Eu engordei e voltei a engordar. Leandrão, não tá bom isso aí. Eu não vou clicar no gostei. Então não, pera aí, vamos lá. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal. É que eu quis dizer assim, que vai ser muito legal, porque eu vou solucionar esse teu problema agora. Ou pelo menos eu vou te dar o conhecimento para isso. Falando em conhecimento, mês que vem, lançamento do meu curso de nutrição. Conhecimento é a chave do sucesso e você só pode comprar esse curso através do link que eu vou soltar lá no Telegram, aqui nos comentários ou na descrição. Bom, primeiro eu vou te falar como é que você faz errado. Se você faz um déficit calórico muito grande, ou seja, você restringe tudo, né? Aí você emagrece, perde massa muscular no processo, com certeza você vai voltar a engordar. Tá? Eu não estou desmerecendo você, né? A sua mãe disse que você é demais e ela tá certa. Mas o que acontece é que é uma guerra bioquímica, entende? Então você faz uma restrição energética muito grande, o que vai acontecer depois? O seu corpo vai ficar, por exemplo, com, entre outros processos, tá? Mas vamos comentar um aqui só para uma aprofundar mais. Serotonina baixa. Isso é muito comum de acontecer. Serotonina baixa gera ansiedade. Qual foi a última coisa, né, agressora que você fez à tua existência? Ah, foi a restrição por comida. Então você está com muito desejo reprimido de comida, claro, porque você vinha muito tempo comendo o que você queria, na quantidade que você queria. Então quando você passa a comer 3 pizzas inteiras para um pé de alface, é uma agressão tão grande que isso gera uma demanda reprimida, psicológica. Isso você não controla. Isso que eu estou dizendo. A sua mãe está certa, você é demais. Só que é uma coisa que é autônoma. Então isso está criado ali. E aí você tem um quadro dessa restrição que você fez com uma serotonina baixa. Você provavelmente vai ter quadros de compulsão alimentar, ou se não tem, você vai acabar comendo alguma coisa fora, com o teu metabolismo lá embaixo, porque quando você faz uma restrição calórica, o seu metabolismo vem se regulando para baixo. Você tem uma chance de recuperar peso gigantesca. E às vezes você recupera até mais. O cara de 100 vai para 80 e volta com 102 e faz o processo novamente. Não, Leandrão, eu baixei de 100 e voltei para 100. Isso, mas como você perdeu massa muscular no processo, na hora de engordar você não ganhou massa muscular, você está com mais gordura corporal e menos massa muscular com o mesmo peso. E é justamente o oposto o que a gente tem que fazer. E por que eu tenho que fazer essa explicação? Porque se você não se conscientizar disso, nunca vai dar certo. Nunca, Leandrão, nunca. Fica tranquilo que se fizer assim, vai dar errado. É cedo ou tarde, questão de tempo. Ok, então, Leandro, eu estou conscientizado e agora eu quero fazer certo. Então você vai começar na sua dieta com um déficit calórico moderado. Esse déficit calórico moderado, nós vamos trabalhar com mais ou menos, tá? 1,6 grama quilo de proteína. Então, se o seu percentual de gordura é acima de 30, homens e mulheres, tá? Meninas, eu sempre falo com vocês. Vocês, né, vários vídeos eu vejo, por que não falo com o público feminino? Estou falando normal. Então, 1,6 grama quilo. Mas não falo muito de 2 gramas quilo de proteína e tal. Então, mas se o percentual de gordura é muito alto. Então, se você jogar 2 gramas quilo, é tanta caloria para pouca massa muscular que, né, não vai fazer sentido. Então 1,6 está ótimo. Para quem tem acima de 40% de gordura corporal, 1 grama quilo está ótimo. Tá? No geral, falando no geral. É muito diferente uma pessoa com 40% com 80 quilos e com 150 quilos. Tá? Mas eu preciso te dar alguma coisa para você startar, para você começar. Aí depois você vai dar aquela excrementada, não, aquela incrementada. Então, você vai fazer mais ou menos com 1,6, aí você coloca mais ou menos a mesma quantidade de carboidrato, outros 1,6. Se você é muito pesado, isso vai representar bastante quantidade de carboidrato, não se assuste, fica tranquilo. E mais ou menos 0,6 grama quilo de gordura. Eu não faço nem ideia de como eu faço isso. Aqui no canal eu tenho um vídeo passo a passo explicando como é que você monta uma dieta. Eu montei junto com você, por isso que eu falo, lembra de procurar lá no Tem Mais Tema ou compra o meu curso de dieta aqui. Ok, então eu vou começar a dieta dessa maneira. Você provavelmente vai achar que é muita caloria. Alguns de vocês, isso é comum acontecer, tá? Quando começar esse tipo de dieta,
não dá conta de comer tudo, porque vocês estão às vezes acostumados a tomar refrigerante, comer pizza. Então vocês batem 3.000 calorias fácil. Agora 3.000 calorias de arroz e frango, não estou dizendo que você tem que basear a sua dieta só nisso, mas só para te dar um exemplo, pô, a gente está falando de 2 quilos de arroz ou 1 quilo de frango. Aí você fala, pô, isso aí não tem nem como comer. Você tem uma saciedade incrível. Você come alimento fibroso, mistura proteína com carboidrato a baixo índice glicêmico, o tempo de digestão fica mais lento, enfim. Então, fizemos essa matemática e começamos. Juntamente com isso, você precisa de atividade física. Leandro, eu não gosto. Faz 3 vezes por semana. De qual atividade? De qualquer uma. Escolhe uma. Mas pode ser jogar dama? Não, também não. Né? Tem que ser algo que gera um pouco de mais de gasto energético. Mas escolhe um esporte, uma dança, musculação. O ideal, o melhor dos cenários é a musculação, porque você está pesado, então você colocando uma atividade que você controla tudo, velocidade, carga, etc., você tem um nível de segurança melhor. Sem falar que ganhando massa muscular é muito mais fácil o emagrecimento, porque o percentual é em cima do peso total, quanto mais peso magro você tem, mais fácil é você diminuir o percentual. Você vai fazendo isso e vai chegar um momento que você vai estagnar. Quando você estagnar, ou você coloca mais 1, 2 dias de atividade física, ou você abaixa um pouquinho do carboidrato e da gordura da sua dieta. 0,1, 0,2 grama quilo, alguma coisa nesse sentido. Beleza, vem fazendo essa redução e com o tempo, tá? Com o passar do tempo, você vai conseguir emagrecer. E aí que vem o X da questão. Você emagreceu agora, como que você mantém? Para você manter, não adianta você achar que a sua vida de atleta é por 6 meses. E que depois você pode, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você fizer isso, você vai pro buraco. Então nesse momento você percebe que a atividade física vai fazer parte da sua vida. Ok, por isso você tem que escolher uma que você gosta. Durante o processo de redução, você tem que ter déficit calórico, ou seja, você tem que comer menos do que o que você gasta. Então sim, um pouco de sofrimento vai ter em algum momento, mas não pode ser muito. Só que no momento que você entra na manutenção, você consegue subir essas calorias, só que você tem que subir devagar. Então você pega uma semana, aumenta 200, 300 calorias na sua dieta, vê como a balança responde. E assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que você vai adicionar caloria e você vai perceber que vai ganhar um meio quilinho. Para aí. É esse tanto que a gente quer. Só que, Leandrão, vou ter que sempre ficar pesando alimento, usando balança, comer... Então, nesse momento a gente conseguiu estabilizar o teu consumo energético com o teu novo gasto energético e o seu metabolismo tende ao longo prazo a ficar cada vez mais eficiente, porque você continua treinando. Nesse momento que você conseguiu manter o físico que você quer, comendo bem, você pode deixar a balancinha de lado. Por quê? Porque todo esse período que você fez a dieta, aplicou ali, você estava pesando o alimento, não estava? Então você aprendeu. Mesmo que você... Não, nem percebi, mas você sabe. Todo marombeiro que pesa alimento há muito tempo, ele olha e fala, aqui tem X gramas de arroz. O metabolismo e o gasto, eles não são exatos. Tipo, 2.664. Se eu comer 66, eu vou engordar porque tem 2... Não. Cada dia o nosso metabolismo muda, o nosso gasto muda. Se eu for uma vez a mais no banheiro ou não, isso mudou. Se eu peguei o elevador, a escada, se eu não fui trabalhar, se eu dormi mais, menos, se no meu treino eu rendi mais, menos. Ou seja, a exatidão é uma utopia, ela não existe. Nesse momento, a gente tem um nível de tolerância energético para cima e para baixo razoável. Nesse momento, você consegue lá. Eu sei que 100 gramas de arroz é mais ou menos isso. Você pode colocar olho, não tem problema. E aí você, ao longo do tempo, vem tendo cada vez uma vida mais normal. Um dia ou outro você vai comer naquele botequinho que é barato e tem um PF legal. Aí você vai olhar e vai falar, pô, beleza, mas eu sei que falta proteína na minha refeição, porque veio só um bife, eu tenho que comer 2. Não tem problema, você chega em casa e na janta você coloca um bife a mais. E aí você começa a ter essa liberdade e lembre-se sempre, liberdade requer responsabilidade na mesma medida. Deu liberdade sem responsabilidade, ferrou tudo. Então, você tem que ter ciência de que o teu físico é reflexo do que você faz todos os dias. Só que o período de criação, ele é diferente do de manutenção. O de criação, você se doa muito mais e você não tem nada. Você tem que se doar para ter um retorno. Quando você tem, você consegue mais tranquilamente manter. Então, encarem o processo de criação, que vai demorar 6 meses, 1 ano, dependendo do seu objetivo, 3 anos, tá? 5 anos, quem sabe, não sei qual que é o teu objetivo.
Quanto mais longe do objetivo, mais tempo de criação. O que caracteriza um fisiculturista? Tempo de criação eterno. Ele está sempre em criação. Por isso que ele é, né, performance no máximo. E aí você vai se dedicar um tempo e depois você entra no período de manutenção, você vai ter uma vida legal. Eu não estou aqui para fazer inveja, pelo amor de Deus. Pelo contrário, estou aqui para dar um relato de coração. Hoje, a minha vida é normal. Então, só que a atividade física virou parte da minha vida, certo? Então eu vou lá, tudo. Mas de vez em quando o Leandro falta, claro, tá cansado também, porque gravou 500 vídeos, né? O porteiro liga 3 da manhã para falar que eu tô gritando aqui com quem que eu tô brigando, sendo que eu moro sozinho. Não é mais o caso atual, tá? Mas já foi, já aconteceu isso. E aí eu não consigo ir treinar depois que eu tô muito cansado. Só que não tem mais problema, porque a fase de manutenção é muito tranquila. Então hoje eu como comidas saudáveis, mas é tudo pesado a olho. Leandro, quando você quer perder aquele 2 quilinhos que você ganhou numa viagem? Aí a gente não precisa nem usar a balança. Ah, eu vou comer metade do arroz do que eu como hoje e tal. O físico responde bem, 2 semanas estou bem. Então você vai ter uma vida normal. Leandro, eu queria entender mais essa fase de criação e manutenção. Então eu vou te deixar com esse vídeo aqui, porque se você entender conceitos e estratégias, eu acho que vai ser muito suplementar a este vídeo. Então dá uma olhadinha aqui.